Eu estava para fazer 7 anos, né? A gente geralmente tem esse cálculo, né? De 7 em 7, de 9 em 9, tem alguma coisa diferente. Uma causuística aí. Exatamente. E eu, a partir daí, dos 7 anos até os 14 anos, eu simplesmente vivi. Passou. E nada me fazia lembrar disso. Até que um momento, quando eu fiz 14 anos, isso me veio à mente. Só que me veio à mente de uma forma a me incomodar. Me incomodar de eu não parar de pensar nisso. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então eu fui buscar aquilo que eu me afinizava. Que eu, na verdade, pelo apreço que eu tenho pela religião, então, que guiou minha família até aquele momento, eu não via como desrespeito, mas eu via que eu não estava satisfeito. Eu queria aquilo e algo mais. A religião, que é o que faz com que o homem se reconecte a Deus, ou enfim, aquilo que ele cultua ou acredita, né? Mas é importante para a humanidade, né? Creio eu, na minha opinião, né? E naquele momento eu não estava satisfeito. Então eu comecei a fazer a minha busca. E eu, com somente 14 anos, como você já viu, eu sou um pouco precoce, né? Eu comecei essa busca. Eu fui visitar vários lugares. Eu convivi em vários lugares para vivenciar, para ver se aquilo se encaixava no que eu achava que era o que era para mim, o que estava reservado para mim. Tá. E que eu pudesse entender e descobrir o porquê daquela nuvem, né? A partir daí... E a sua família, liberdade? Não, tranquilo. Você, aliás, meus pais, morávamos eu, meu pai, minha mãe, meu irmão tem 13 anos de diferença de mim, ele é mais novo, né? A minha avó e o meu tio, que tinha uma deficiência por conta do acidente que ele sofreu e tal. Morávamos, nós sempre fomos muito simples, meus pais são feirantes, né, até hoje. Então, nós viemos de uma origem simples. Eu não digo humilde, porque humilde tem a ver com comportamento, mas nós somos de uma origem simples. E eles sempre me deram suporte. Sempre. Nunca... Isso é muito importante. Tanto para a questão das minhas escolhas como profissão, como tudo, né? Nós temos, desde sempre, um círculo natural de confiança, né? Então eu comecei a entender que existia alguma coisa além daquilo que eu estava vivenciando, que eu não estava enxergando. Então eu precisava vivenciar. Tá. Então passei alguns meses num lugar, alguns meses em outro, alguns meses em outro, e eu não queria bater o martelo. Eu queria achar aquilo mais ou menos que eu falasse, não, é isso, né? Com certeza é isso. Para não dar porque para mim é muito importante, claro, então eu não queria dar o passo errado. Claro. Até para não banalizar, né? Exatamente. E aí eu faço uma parte, porque eu com 10 anos de idade, eu tinha uma vizinha, a 2 casas de mim. Era a minha casa, eram casas germinadas, era a minha casa, a casa de uma outra vizinha e a casa dessa família que tinha uma vizinha que eu me apaixonei com 10 anos de idade. E ela tocava violão, e ficava tocando violão no quintal da casa dela. Então ela sentada lá na escada, que tinha um quintal, tinha uma escadinha, toda a casa era igual, e um muro bem baixinho. Então eu conseguia ver a casa dela, mas não conseguia vê-la porque ela estava atrás do muro. Tá. Então ela nem sabia que eu estava lá, mas ela tocando violão e eu ali escutando. Até que um dia minha mãe me pegou e falou assim, tá ouvindo a vizinha tocar? Ela toca bem, né? Ela, a mesma idade que eu, né? 10 anos de idade. 10 aninhos, olha que sem vergonha, né? E aí ela falou assim, você quer um violão? Aí eu falei assim, eu quero. Ela falou, porque aí você pode aprender o violão e aí você vai lá com a vizinha tocar com a vizinha. Olha só, você acha que eu não queria? Mas justamente naquele ano, não lembro se no meu aniversário, no Natal, enfim, eu ganhei o violão. E aí, primeira coisa que eu fiz, adivinha? Eu peguei o violão, fui até a casa da vizinha, violão, né? Toquei lá. Ela saiu, eu falei, eu ganhei um violão. Eu quero tocar também. Nós morávamos na mesma rua. Sim, claro. Gente se conhecia, as famílias se conheciam. Eu ganhei um violão. Será que você podia me ensinar alguma coisa? Ela falou assim, olha, eu aprendo violão, faço aula de violão na minha escola. Lá eles dão aula. E tem umas folhas, eu posso te dar as folhas. Eu tenho as folhas até hoje. Sério? Ela me deu 2 folhas.
E ela falou assim, ó, tá aqui, tá a letrinha. Quando tem a letrinha, você faz o acorde tá aqui e tal. E eu, feliz e contente, fui lá, né? E comecei a estudar e queria tocar e tudo mais. A minha jornada, vamos dizer assim, violonística, musical, começou basicamente aí. Só para constar, nós estamos casados há... Sério? Sério. Nós vamos fazer 25 anos de casado agora, 31 anos juntos, temos uma filha de 23 anos. E tudo começou com um som de violão. Consegui, você viu? Só. Você foi muito competente. Agora, pelo menos isso. Aí eu volto na história. Eu tava lá com os meus 16, 17 anos e lá, né, me aproximando mais dela, né, e tudo mais. Ainda, né, tava no processo. E aí ela falou, quinta-feira nós não poderemos nos ver. Eu falei, mas qual o motivo? A minha família tem um compromisso. Eu falei, mas eu não posso saber qual é o compromisso? Ela falou, não, é que nós frequentamos um centro e a gente vai lá. Eu falei, e eu não posso ir? Ela falou, você quer ir? Eu falei, eu quero ir conhecer. Nós fomos até lá, e aí eu me lembrei que quando eu era menor, os meus pais chegaram a visitar esse centro também. Tá, certo. E eu não me lembrava. Isso lá em Goiás. Aqui Já em São Paulo. minha vizinha aqui de São Paulo. Tá. Nós voltamos, desculpa, eu realmente não liguei a história, mas voltamos de Goiás em 1982. Tá. E a partir daí, né? E aí eu cheguei lá, a primeira coisa, nós entramos no centro e ela falou, olha, aqui é uma salinha que tem uns livros. A gente não tem nenhum ganho aqui, né? Então, quando a gente compra um livro, eles usam esse dinheiro para pagar o aluguel, as despesas da casa e tal. Eu falei, legal. Aí eu falei, eu quero comprar 2 livros. Aí puxei lá 2 livros da linha do Chico Xavier. Tá. O primeiro e o segundo, que agora saiu até o filme, né? Tem o Nosso Lar e os Mensageiros. São os 2 livros ali. Primeiros lá da coleção do Chico Xavier. E eu comecei a ler, muito entusiasmado, e nessa época eu estava no teatro, muito ativo. E eu tenho um amigo, que até hoje é um grande ator, um grande amigo, que é o Paulo Faria. Aliás, o nome dele era Alexandre Faria, hoje ele usa o codinome de Apolo Faria, depois de alguns trabalhos dele. Mas, né, eu estava ensaiando na casa dele, batendo texto, e ele tinha um telefone daquele de disco, né? Sei. Um telefone preto, assim, lembro até hoje. E aí tocou o telefone. E aí ele falou assim, Cris? Tá, ele tá aqui sim. A Cris quer falar com você. Cris? Lembra aquela menina que estava no ensaio de ontem? Que você conheceu ontem? Falei, sei. Ela quer falar com você. Eu já achei que era, né, namorico, alguma coisa assim. E ela, alô, Márcio? Eu falei, sou eu. Então, eu sonhei com você. Assim, na lata. Eu sonhei com você. Eu falei, E nós estávamos numa biblioteca pequena e tinha vários livros. E você me apontou 2 livros, Nosso Lar e os Missionários, os Mensageiros. Eu falei, você está brincando? E você pediu para eu ler esses livros. Você pode me explicar o que é esse sonho? Eu falei, não, mas eu sei que é verdade. Sim. Essa semana eu fui até um centro e comprei 2 livros e eu vou começar a frequentar lá. Depois me passa o nome e tal. Aí começou realmente uma série de comprovações. Tá. Causuísticas. E eu, como sempre tive muita facilidade para falar, e que eu sempre atribuí por conta do teatro, que eu comecei muito cedo e tudo mais, eu só vim a descobrir isso depois. A minha mediunidade principal é de intuição. Então, a palavra... Eu vou dar uma palestra, por exemplo, eu vejo os tópicos, eu faço um pré-estudo ali e parto para a palestra e falo quantas horas forem, não canso. E não falta assunto. E aí eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade para falar. Em 1992 eu comecei meus trabalhos como filantropo. Entrei na Casa Transitória Fabiano de Cristo e comecei a trabalhar lá. Fiz meu primeiro curso de farmácia homeopática, né? Eu fiz com o Dr. George Washington, que é o fundador da farmácia Bento Muri, que fica em Santana, e que a família dele toca agora, mas ele era o médico do Figueiredo, do ex-presidente Figueiredo. Então,
comecei a trabalhar na farmácia homeopata lá, principalmente produzindo algumas coisas antifumo, tabagismo e alcoolismo, né? E me apaixonei por isso. E a homeopatia, como tem esse quê da intervenção de quem está fazendo o medicamento, né? Quem está fazendo aquele... energia. Exato, né? Que você vai fazendo o movimento. A gente pegava uma páginas amarelas, né? E ia fazendo um movimento de potencialização daquele elemento. Então, isso começou a me fascinar. E eu comecei a estudar mais. Eu falei, eu quero mais. E os trabalhos começaram a vir. Aí eu comecei a ter algumas experiências com sonhos premonitórios. Então, eu sonhei com a minha filha. Antes dela nascer, claro. Sonhei com a minha filha. Sonhei 2 vezes com ela com 6, 7 anos e ela com 14 anos. E o problema é que esses sonhos realmente aconteceram. E foi incrível, porque o sonho de quando a minha filha tinha 14, 15 anos, ela estava com um vestidinho preto assim, né? E cabelo comprido, e nós estávamos no trânsito, no sonho, e eu falei para ela, nossa filha, como você está bonita. Ela estava levando ela numa festa. E quando minha filha era pequena, eu contei para ela esse sonho. E quando aconteceu, ela falou, pai, o sonho. Ou seja, estava acontecendo. Então, eu comecei a me interessar muito por desenvolver essas potencialidades. E como eu deixei o teatro e a música, vamos dizer, constante, mas adicionei a pedagogia, neurociências, todas as especializações que eu fiz para trabalhar com crianças com deficiência, o desenvolvimento das metodologias, né, musicais, praticamente todos os métodos da Hering, sabe a Hering, fabricante de instrumentos? Praticamente todos os métodos da Hering são meus, que são a maioria dos livros que eu lancei até hoje, são os métodos de música, métodos de flauta, de gaita, que são da Hering e são meus. Então eu queria perceber como é que isso acontecia.